Saudações patriotas! Neste vídeo iremos falar sobre a Constituição Brasileira, que é as leis maiores que temos no Brasil e que estão sendo ultrajadas, rasgadas com este governo que aí está. Este governo que não é legítimo, porque já feriu vários artigos da Constituição Brasileira. Então, nós iremos ver de uma forma bem objetiva e bem clara a questão da intervenção constitucional, né, das Forças Armadas. Então, aqui temos o artigo 1º da Constituição, que todo poder emana do povo, né, e ele pode exercer através dos seus representantes, deputados federais, né, ou através da própria vontade popular organizada, em manifestações públicas. Então, se o povo organizadamente, né, for às ruas e solicitar qualquer cumprimento dos artigos da Constituição Brasileira, e ele terá este poder, né, ele tem essa autoridade, porque está ali no artigo 1º da Constituição Brasileira. Então, por isso que a Constituição Brasileira é uma das constituições mais democráticas do mundo, porque temos esse artigo 1º, em que o povo pode exercer esse poder diretamente. Então, existem muitas pessoas saindo com desinformações, né, sobre os artigos da Constituição Brasileira, dizendo que é ilegal uma intervenção militar. Então, eles não estudam a Constituição Brasileira, ou, na verdade não é esse o caso. A verdade é que eles estão manipulando as massas, estão cometendo crimes de alta traição. Emissoras de televisão saindo com essas desinformações, pessoas ditas entendidas, né, saem com essas desinformações. Então estamos aqui fazendo esse vídeo para informar a população brasileira e até os que pedem impeachment, né, da Dilma, o porquê que o impeachment não é eficaz. Porque o que nós estamos vendo no Brasil é que os três poderes, que como está na Constituição Brasileira, né, que eles são poderes independentes, né, ou seja, têm a sua independência, porém são harmônicos entre si. Esses três poderes, o judiciário, o executivo e o legislativo, eles não estão mais em equilíbrio, porque o executivo ele abocanhou os outros dois poderes. A influência do executivo no judiciário, a influência do executivo no próprio parlamento, né, no próprio Congresso Nacional, através de compras e de votos, né, mensalão, petrolão, e o que pode estar mais escondido por debaixo dos panos. Então isso é ferir diretamente a Constituição Brasileira. E está no artigo 142 da Constituição que as Forças Armadas têm que garantir os poderes. Ou seja, aí já está algo que está pesando nos ombros das Forças Armadas. Porém, o povo está indo às ruas pedindo intervenção militar constitucional, ou seja, para que se cumpra o artigo 142, em que as Forças Armadas tenham que garantir os poderes. O artigo 142. Então é muito simples e muito direto. A Constituição Brasileira é como se fosse um código, ou seja, não tem lá nos prédios, ou o Corpo de Bombeiros tem todo um planejamento de quando dá um incêndio, né, num prédio, tem lá todos os indicativos para as pessoas saírem com segurança. A Constituição Brasileira é como se fosse um manual também, onde todo cidadão brasileiro deve ler e reler a Constituição Brasileira, porque ali está todo
todo o alicerce da sociedade, né? Inclusive, no preâmbulo da Constituição, está ali, se pede que Deus abençoe a Constituição brasileira. Então vejam só a autoridade que aí está sendo solicitada na Constituição brasileira. Então a Constituição brasileira, ela está hoje sendo ultrajada. O povo precisa buscar conhecimento. Se nós não buscarmos conhecimento, nós iremos perecer nas desinformações e contra-informações desses inimigos aí. E eu falo inimigos porque eles nos veem como inimigos. Nós somos legalistas. Nós não temos aqui, não é um time de futebol que nós estamos torcendo, somos intervencionistas, não é nada disso. Porque se estivessem os poderes lá equilibrados e o presidente ou a presidente estivesse roubando, logicamente que nós iríamos falar com os representantes do povo, que são seja o judiciário, que também representam a justiça do povo, deveriam representar, ou os próprios deputados federais. Iríamos lá solicitar a eles que fizessem uma CPI e apurassem. Porém não é o caso, porque todos ali estão com o rabo preso. Então o que nós vemos hoje no Brasil é uma crise institucional, onde todos os três poderes estão abocanhados pelo Executivo, ou seja, os poderes não existem mais. Então as Forças Armadas têm que garantir os poderes. Está na Constituição brasileira. Então, a gente, nós, cada um de nós, povo unido e organizado, pacificamente, não vamos nos reunir para falar palavrões, para xingar ninguém. Não precisamos xingar o presidente, não precisamos xingar ninguém. Isso não vai mudar nada. O que vai mudar é a nossa objetividade e o nosso passo firme daqui para frente. Porque o Brasil vai adentrar em momentos muito difíceis, onde a informação, o conhecimento, a consciência farão diferença para os patriotas. Os patriotas não podem ficar com esse jogo de egos entre si. Nós temos que nos unir em objetividade, porque a nossa missão é impessoal. Nós não somos políticos, não queremos angariar cargos ou patrocínios, nada dessas coisas inferiores que hoje se vê na política. Os políticos perderam há muito tempo a questão do altruísmo. Isso está muito claro. Então é muito importante nós retomarmos novamente esses valores, os princípios, e não nos contaminarmos com esse jogo da esquerda. Então é um recado com muita responsabilidade, porque nós precisamos ter a diplomacia. A nossa guerra chegou a um nível psicológico, onde qualquer informação mal transmitida, ela pode gerar ali uma contra-informação. Então nós temos que ser muito objetivos, sempre em paz, sempre transmitindo paz e esperança, porque o povo brasileiro ele está cansado já de tantas manipulações. Então nós não podemos também usar as estratégias do inimigo. Nós temos que ser objetivos claros e verdadeiros. Nós queremos a intervenção militar das Forças Armadas brasileiras, que estão para garantir a ordem, a soberania nacional, que também está ultrajada por comandos de fora do Brasil. O Fórum de São Paulo, que foi criado, é uma organização internacional a qual o PT e vários partidos brasileiros fazem parte. Então está também ferindo a Constituição brasileira, porque um partido político brasileiro não pode estar filiado a qualquer organização internacional. Então veja aí, já são vários pontos. Então
E isto eu nem estou falando dos crimes de roubo na Petrobras, o mensalão, os julgamentos sem expressão nenhuma, sem punição nenhuma aos condenados do mensalão, que já estão soltos. Então as leis ali não servem mais no Brasil. Caiu o Estado Democrático de Direito ao passo que caíram as leis no Brasil. E eles estão querendo agora fazer uma reforma política, estão usando esses movimentos sociais para dar mais um golpe, e mais um golpe de traição ao povo brasileiro, né? Não queremos reforma política, nós queremos que todos esses bandidos aí, que inclusive podem até estar ouvindo esse vídeo, vão para a cadeia e paguem pelos seus crimes e saiam do caminho, porque o povo brasileiro está ali na bandeira, ordem e progresso. Aonde terá progresso numa pátria, num país aonde não tem ordem, aonde não tem leis? Então aí já se tem na própria bandeira brasileira, né, ordem e progresso. Saiam do caminho, porque o povo brasileiro não quer vocês mais no comando da nação. Então, por isso que estamos pedindo às Forças Armadas, porque as Forças Armadas elas têm esse dever de garantir o equilíbrio dos poderes e a soberania nacional. Já temos exércitos nas fronteiras, né? O MST foi clamado lá num discurso do Lula para que Stedley mandasse seus exércitos nas ruas, o exército de Stedley. Então isso aí já é um crime, né? E no Código Penal, no artigo 301, né, qualquer cidadão brasileiro vendo um crime pode ter voz de prisão. Então Lula já poderia ter sido preso por este crime, incitando uma guerra no Brasil, né? Ele já poderia ter sido preso por qualquer um daqueles ali, se tivesse um patriota ali, chamasse a polícia e daria voz de prisão ao Lula, porque isto é um crime, né? O único exército que existe no Brasil são as Forças Armadas Brasileiras. E aí você fala a um público, uma pessoa de expressão nacional, vem falar em público para o exército de Stedley sair às ruas. Então isso aí já é um crime. Então que as pessoas busquem o conhecimento. Aqui eu volto a repetir mais uma vez, nós não torcemos para time político nenhum, ou movimento social nenhum, nós não somos torcedores de futebol. Não é isso que está sendo tratado no Brasil. É uma questão de consciência, é uma questão de busca de conhecimento. O povo brasileiro tem que deixar de ser preguiçoso e tem que buscar ler a Constituição brasileira de uma forma isenta e imparcial. E vai chegar nos mesmos pontos dos patriotas, porque os patriotas eles não estão unidos por uma questão política, mas por uma questão de princípios, né? Uma questão de princípios humanos, não esses direitos humanos, né? Porque você quer direitos, mas não quer os deveres, né? Ou seja, direitos sem deveres é um desequilíbrio. E nós estamos vendo um desequilíbrio total na sociedade brasileira, onde há uma ditadura de esquerda, uma ditadura em todo grau. Aqui cabe um outro recado. Nós não temos visto, né, a expressão das igrejas, dos líderes religiosos, da própria Igreja Católica. Aonde estão? O que estão fazendo? Né? Então é uma pergunta que se faz. Aqui eu clamo a cada cristão, né, a cada fiel, a cada líder religioso, que saiam das igrejas e vão às ruas. Porque nós vivemos uma crise de valores no Brasil. Estão ultrajando todos os valores e princípios humanos, estão substituindo pelos direitos humanos, que são, na verdade, uma degeneração, uma ditadura
da degeneração, aonde irão obrigar as pessoas a terem a opinião que eles querem. Ou seja, você tem uma opinião, você pode ser criminalizado por aquela opinião, conforme está nas leis dos direitos humanos ali, no PNDH3. Então estude, busque conhecimento. Aqui não estamos jogando mete-medos no povo brasileiro, não estamos querendo jogar palavras ao vento. Aqui estamos falando com conhecimento de causa. Não somos teóricos, sabemos do que estamos falando. Então, desperte, povo brasileiro, escute essas palavras e pese a sua consciência, porque momentos difíceis virão. A Venezuela, ela está um passo à frente dessa ditadura. Então, nós estamos vendo nossos vizinhos ali, a Venezuela, sofrendo duros golpes, não tem nem papel higiênico nos supermercados. Então, realmente é uma crise de valores. E todo aquele que ficar omisso a essa crise, ou seja, que não se manifestar, que não usar do seu direito cívico, o direito de se manifestar, artigo 5º da Constituição Brasileira, todo aquele que não se manifestar estará já fazendo parte do jogo da esquerda, porque a esquerda quer pão e circo. Hoje nós vemos nas novelas, nas televisões, degeneração total, a Rede Globo desinformando. E eu estou aqui falando da Rede Globo porque deveria ter uma responsabilidade maior com o povo brasileiro, aonde nós vemos a educação moral e cívica sendo tirada nas escolas em 96. Desde ali começou a educação marxista, o marxismo cultural, começou lá nas escolas desde 96. Tiraram a educação moral e cívica, tiraram a disciplina, os valores que eram passados às crianças. Eu tive educação moral e cívica, eu me recordo muito bem de pontos que foram passados naquela época que eu trago comigo até hoje. A Rede Globo chega na casa de todos. Eu estou falando da Rede Globo, mas cabe a todas as emissoras. Pesem a consciência de vocês. E eu não falo a Rede Globo como uma pessoa, mas é todos que trabalham aí dentro. Vocês têm a responsabilidade como cidadãos, porque antes de vocês serem a empresa que vocês trabalham, vocês são seres humanos. E vocês têm a hombridade com o povo brasileiro. Então estudem a Constituição brasileira, vejam os movimentos de intervenção militar, vejam se há naqueles grupos algum tipo de extremismo, de violência. Não há nada disso. Conheço muitos ali, pessoas são pais de família, não são pessoas que querem violência, pelo contrário. Então, é uma questão de honra, é uma questão de princípios, é uma questão humana. Nós podemos e temos o dever, e temos assegurado na Constituição brasileira o nosso passo firme neste sentido. Todo aquele que vier contra estas orientações que estão na Constituição brasileira estará traindo a pátria. E aos traidores da pátria só tem um local, que é pagar os seus erros a sociedade tem ali as suas leis, e irá ser levado esses para que paguem os seus erros. Tudo com direito de defesa. Então, essa é a democracia. Esse é o Estado democrático de direito que queremos. Essa é a soberania nacional. Falam muito na pátria grande, eles querem unir os países da América Latina fora de São Paulo, a Unasul, e falam que isso é uma maravilha. Eles jogam essas questões meramente superficiais como uma isca, para pegar as pessoas, mas compreendam que uma união verdadeira entre os países, eles respeitam a soberania dos próprios países. Então hoje nós vemos obras sendo feitas lá em Cuba,
obras sendo feitas no Uruguai, em todos esses países aí. Estamos sustentando as ditaduras dos outros países. E eu falo ditadura porque na Venezuela o povo foi em massa às ruas, né? E foi reprimido com extrema violência. Busquem no YouTube, procurem tortura na Venezuela. Aí vocês vão ver o exército bolivariano torturando lá os manifestantes. Isso está disponível a todos que quiserem ver, né? E nós vimos no Brasil, na posse da presidente, né? Foi lá uma meia dúzia de pessoas. E agora nas manifestações do dia 15, né, que tiveram grupos de intervencionistas e grupos de impeachment, encheu a esplanada dos ministérios ali. Encheu de gente lá na frente do Espelho d'Água, lá em Brasília, na frente do Congresso Nacional. Então comparem as duas imagens e vocês verão, na posse da presidente, meia dúzia de pessoas, e protestando contra esta roubalheira e contra esses desmandos e contra essa desordem toda no Brasil, milhares de pessoas saíram às ruas. E eles querem fazer reforma política? Olha, ao brasileiro que ainda acreditar nessa esquerda, eu digo, só lamento, só tenho a lamentar. Mas aqui eu falo aos que ainda têm uma certa reflexão. A estes que estão em qualquer lugar, podem estar até dentro dos que pedem impeachment, dentro até da própria esquerda. Eu falo para vocês que têm uma certa reflexão ainda. Saiam daí, se arrependam e vejam, leiam e releiam a Constituição brasileira e vejam o que está acontecendo no Brasil, né? E vamos todos juntos às ruas no dia 28, pedir intervenção militar constitucional. Esse é o nosso foco. E se formos nesse nível, né, nesse nível ascendente, ou seja, sem xingamentos, sem revolta, com alegria, né, mas a gente não está indo para o carnaval, a gente está indo para uma manifestação cívica e solicitando às Forças Armadas o cumprimento do seu dever constitucional do artigo 142. É o movimento que mais cresce no Brasil, o movimento pela intervenção militar. E por que mais cresce? Porque o povo brasileiro está despertando, né? E todo aquele que despertar, ele vai, obviamente, ver que só tem uma saída. Quando toda a casa está tomada por bandidos, você não vai pedir para um bandido tirar o outro bandido. Eles vão fazer o jogo deles. Então você vai pedir para quem não está compactuado com aqueles bandidos que são as Forças Armadas. Eles têm a independência, né? Eles não são políticos. Então eles têm independência. Eles vão lá e vão tirar os bandidos e vão dar um restart na máquina brasileira. E vão ali, né? Vai ter os julgamentos, né? Julgamentos já diferentes, né? Com juízes que não são filiados a partidos. Então tudo isso aí. Então o povo brasileiro, dia 28, todas as ruas, igrejas, igreja católica, todos os fiéis das igrejas, chamamos todos à responsabilidade. Vamos todos às ruas, falem sobre o Plano Nacional de Direitos Humanos, estudem o que esse partido aí está fazendo com o povo brasileiro. Então vamos todos nesse foco. Muito obrigado e força a todos. Dia 28 estaremos às ruas.